Olá, começa agora o TV-TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. E você vai ver hoje, SDI1 condena a indústria têxtil a pagar horas extras a empregado pelo tempo gasto na troca de uniforme. Trabalhadora anunciada como pior funcionária do mês vai ser indenizada. E a primeira turma do programa Adolescente Aprendiz do TST conclui atividades com direito à cerimônia de formatura. Tudo isso e muito mais, o TV-TST já começou. O TV-TST de hoje começa com um caso referente ao pagamento de horas extras. No Ceará, um empregado de uma indústria têxtil vai receber pelo tempo gasto na troca de uniforme. A decisão é da Seção 1 de Dissídios Individuais do TST, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista. Antônio trabalha como cozinheiro neste restaurante há 3 anos. Ele chega às 9 horas da manhã, assina o ponto e veste o uniforme para dar início às atividades. Eu entro às 9 horas da manhã, bato o ponto, entro no vestiário, troco de roupa de 5 a 10 minutos e começo a trabalhar desse horário até às 16 horas. E foi por causa desse tempo destinado à troca de uniforme que o empregado de uma indústria têxtil entrou na Justiça do Trabalho pedindo o pagamento de horas extras. Ele alegou que a empresa oferecia o transporte e que, por isso, chegava 20 minutos antes do início da jornada para trocar o uniforme e se alimentar, e que na hora de ir embora ainda tinha que ficar mais 20 minutos depois de bater o ponto à espera do transporte. O TRT cearense negou o pedido por entender que o tempo gasto com a troca de uniforme, alimentação e espera pela condução fornecida pela empresa não pode ser considerado como a disposição do empregador. O trabalhador então recorreu à terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, que aceitou o recurso por contrariedade à súmula 366 do TST, que diz: se observado o limite máximo de 10 minutos diários, será considerada como hora extra a totalidade do tempo que exceder a jornada normal. A empresa recorreu à Seção 1 de Dissídios Individuais, alegando que o trabalhador não gastava mais do que 5 minutos para trocar o uniforme. O relator, ministro Caputo Bastos, aceitou o recurso e considerou que houve má aplicação da súmula 366 na decisão da terceira turma. Ficou constatado que o tempo gasto com a troca de uniforme, batimento do ponto e deslocamento até o local de trabalho não chegava a consumir mais que 5 minutos dos empregados, enquanto que qualquer tempo residual era utilizado para refeição ou lanche. Eu entendi que não havia elementos fáticos a possibilitar a aplicação da súmula 366. Mas o ministro Lélio Bentes abriu divergência por entender que os minutos gastos com a troca de uniforme e espera pela condução são considerados como tempo à disposição do empregador. Então não se trata apenas do período do lanche, que se dava, corretamente asseverado à tribuna, após a marcação do ponto, mas a espera pela condução e a uniformização antes da marcação do ponto e a espera pela condução posteriormente à batida do horário de saída. Esse tempo foi desconsiderado pelo Tribunal Regional como tempo à disposição. O tempo de espera da condução não era utilizado para refeição ou lanche. E é, sim, nos termos da súmula 366, tempo à disposição do empregador. O ministro Hugo Scheuermann teve o mesmo entendimento. Na conclusão que chega ao Tribunal Regional, não está computado o tempo gasto com a espera de transporte. Apenas o tempo de deslocamento, troca de uniformes, que ele considera menos de 5 minutos. Então, também não vejo que haja uma aplicação, violação à súmula 126, porque o tribunal, de certa forma, embora de forma truncada, ele relata os fatos e faz uma conclusão sobre esse fato. E essa conclusão é que a turma entendeu que está equivocada, diante daqueles fatos que foram registrados.
E aí também não vejo uma aplicação da súmula 366, porque há tempo à disposição pelo quadro fático que foi transcrito. Por maioria de votos, a seção 1 de dissídios individuais condenou a empresa ao pagamento das horas extras ao trabalhador. Uma cafeteria localizada no aeroporto de Belém, no Pará, que também funciona como tabacaria, foi considerada insalubre pela Justiça do Trabalho. Por isso, a 4ª turma do TST condenou a empresa a pagar adicional de insalubridade a uma empregada pela exposição à fumaça de cigarro. O Tribunal Regional do Trabalho do Pará e Amapá julgou o primeiro recurso da empresa contra a condenação. O argumento foi de que não foi feita inspeção no local para comprovar a insalubridade. Mas o TRT considerou o depoimento de uma testemunha e o fato de a cafeteria já ter sido notificada pela Vigilância Sanitária por permitir o uso de cigarros em ambiente fechado e, por isso, negou o pedido. A empregada trabalhou como caixa no café por mais de 4 anos. E lá funcionava também uma lanchonete e o chamado Clube do Charuto, onde clientes se reuniam para fumar cigarros, charutos, narguilé e cachimbo. Durante a jornada de trabalho, ela ficava exposta à fumaça de todos esses produtos. Esta médica pneumologista explica que 80% dos casos de tabagismo passivo ocorrem em casa ou no ambiente de trabalho e que, dependendo do tempo de exposição à fumaça, um dia de trabalho pode equivaler ao fumo de 10 cigarros. A exposição, ela vai depender do tempo em que a pessoa fica exposta nesse ambiente, como também na intensidade. Quanto mais pessoas fumando nesse ambiente fechado, maior é a exposição para o não fumante. É um ambiente que vai gerar, tem o risco de gerar naquele trabalhador uma doença ocupacional. Essa insalubridade foi confirmada pelo Tribunal Superior do Trabalho no caso do Café de Belém. No recurso analisado pela 4ª turma, a empresa afirmou que o artigo 189 da CLT, que define as atividades insalubres, não faz menção à fumaça de cigarro. Mas o relator do processo, o ministro Fernando Eisuono, não aceitou o argumento, por entender que a legislação considera como insalubre as atividades que exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição. Mas não especifica quais são esses agentes. Todos os ministros da turma acompanharam o voto do relator e, por unanimidade, o pedido para reverter a condenação foi negado. Um trabalhador que alegou ter sido constrangido pelo supervisor para que cumprisse regras de segurança, como o uso de EPIs, não conseguiu indenização por dano moral. O caso chegou à 1ª turma do TST. Bota, capacete, luvas e óculos são alguns dos chamados EPIs, equipamentos de proteção individual, usados para evitar acidentes de trabalho em vários setores, como, por exemplo, na construção civil. Nesta obra, em Brasília, a chefe do setor está sempre de olho nos empregados para que eles usem os equipamentos da forma correta. Nosso trabalho é esse mesmo, tá observando as condições da obra, a utilização dos equipamentos de proteção, né? Então a gente, volta e meia, precisa conversar individualmente com um ou outro a respeito de não estar utilizando determinado equipamento. Em outra empresa, no Paraná, um operador questionou a forma que o chefe falava com os empregados sobre o uso dos equipamentos de proteção. Ele entrou na Justiça do Trabalho pedindo indenização por dano moral e afirmou que o patrão ameaçava os trabalhadores de demissão caso não cumprissem as normas. E durante as reuniões, ainda apontava os setores que teriam falhado, causando constrangimento. Para o Regional Paranaense, não ficou configurado o intuito de ameaça na cobrança nem na exposição de erros. De acordo com os depoimentos, o supervisor não fazia distinção entre os empregados. O operador recorreu ao TST, mas teve o pedido negado pela 1ª turma. O relator, ministro Hugo Scheuermann, explicou que para aceitar o argumento do trabalhador seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela súmula 126 do TST. E no próximo bloco, trabalhadora anunciada como pior funcionária do mês vai ser indenizada. Ela chegou a ter a foto exposta dentro da empresa. Não saia daí, nós voltamos daqui a pouco.
Depois de ser anunciada como pior funcionária do mês e ainda ter a foto exposta aos colegas, uma ex-empregada de uma loja comercial em Pernambuco vai receber R$ 3.000 de indenização por danos morais. Meljael trabalha em um supermercado em Brasília há 14 anos e pela terceira vez é o funcionário do mês. Ele sempre tem que valorizar quem trabalha dentro. Que aí a empresa cresce, ele também cresce junto, ele se sente honrado do trabalho que faz. Desde o início, o supermercado adota a prática de valorizar os empregados que se destaquem no mês. E a diretora de operações garante, a iniciativa melhora e muito o ambiente de trabalho. Eles sempre têm super reconhecidos, né? De vez em quando até ficam chateados por não ter ganhado, mas acreditam que no próximo mês eles vão ter essa oportunidade. Então é bem engrandecedor, assim, eles conseguem se motivar para que consigam os outros meses também. Quem não queria ser reconhecido no ambiente de trabalho, assim como o Meljael? Mas e se fosse o contrário? Uma ex-empregada de uma loja em Recife, capital de Pernambuco, passou por essa experiência. A foto dela ficou fixada na parede como a pior funcionária do mês. A empresa alegou que tudo foi uma brincadeira e o gerente não sabia do fato, mas a trabalhadora entrou na justiça pedindo indenização. O Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco aceitou o argumento de que a trabalhadora não sabia da brincadeira e que, assim que descobriu, pediu à gerente que fosse retirada. Além disso, o TRT não aceitou a alegação da empresa de que os proprietários do comércio são chineses e não falam português, não compreendendo as normas legais do país onde tem o empreendimento. Por isso, condenou a empresa a pagar R$ 3.000 à trabalhadora. Ela recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho pedindo a elevação do valor. Mas o relator na sexta turma, ministro Aloísio Correia da Veiga, manteve a decisão regional. Com relação ao valor, o Tribunal Superior, quer dizer, nós aqui entendemos que não havia violação da norma legal e nem uma divergência jurisprudencial apta a que pudesse dar conhecimento ou consagrar o reexame por nós de todo o tema decidido e do valor arbitrado. Por isso que o recurso aqui não foi conhecido. A decisão foi unânime. E essa notícia teve grande repercussão na página do TST no Facebook. Foram quase 4.000 compartilhamentos e mais de 100 comentários. O José Raimundo escreveu: justo, ninguém pode ser ridicularizado de forma alguma, tampouco com tanta exposição. A Dilcei achou merecida a condenação. Para ela, nos dias de hoje, uma empresa que comete um erro grave desses está mais que pedindo para ser penalizada. E você? Qual é a sua opinião sobre essa e outras decisões do tribunal? Curta a página do TST no Facebook e deixe o seu comentário. Acesse facebook.com/TSTJus. E acompanhe outras notícias de destaque na semana. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Barros Levenhagen, recebeu a visita de advogados britânicos. Acompanhado da ministra Maria de Assis Calcin, o presidente explicou o funcionamento da Justiça do Trabalho no Brasil e também pôde conhecer um pouco do funcionamento da Justiça Britânica. O encontro foi promovido pelo Programa de Intercâmbio entre o Conselho Federal da OAB e duas instituições da Inglaterra. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Brito Pereira, realizou correição ordinária no Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região em Aracaju, Sergipe. Durante uma semana, foi verificada a qualidade dos serviços judiciais e administrativos do TRT. O plenário do Senado Federal aprovou o nome do ministro Lélio Bentes para compor o Conselho Nacional de Justiça como representante do TST durante o próximo biênio. O nome do ministro segue agora para a Presidência da República para a publicação do decreto de nomeação pela presidenta Dilma Rousseff. E para representar a Justiça do Trabalho de 2º grau no CNJ, o TST indicou o nome do desembargador Gustavo Tadeu Alckmin, do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Rio de Janeiro. Já o juiz do trabalho, Carlos Eduardo de Oliveira Dias, da 15ª Região, com sede em Campinas, foi indicado para representar a Justiça do Trabalho de 1º grau. Os dois magistrados ainda vão passar por sabatina no Senado Federal.
O presidente do TST, ministro Barros Levenhagen, esteve no Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro para verificar o funcionamento do processo judicial eletrônico na primeira região da Justiça do Trabalho. Em reunião com os integrantes do Comitê Gestor Regional do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho no Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, o presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Barros Levenhagen, reforçou o pedido para que o grupo apresente sugestões para o aperfeiçoamento do sistema. O tribunal possui o maior volume de processos tramitando por meio eletrônico no país. Segundo o presidente, alguns convênios já foram firmados para a implantação de novas funcionalidades para que o sistema opere com mais eficiência. O presidente do TST, ministro Barros Levenhagen, aproveitou o encontro com os desembargadores para anunciar que, a partir de agora, a implementação do processo judicial eletrônico será acompanhada por uma empresa especializada em tecnologia da informação. Ao invés de nós ficarmos a reboque dos problemas na medida em que eles ocorrem, essa empresa ela vai fazendo a vistoria do sistema para detectar possível e potencial falha que possa paralisar o sistema. Essa empresa que vai ser contratada é de suma importância, porque ela tem técnicos habilitados, os nossos servidores são habilitados, capacitados, mas são muitos os tribunais e a ideia é que essa empresa, que tem um know-how de prevenção, ela possa já detectar alguma falha que, em relação à qual poderá mais tarde acarretar a queda do sistema. De acordo com o ministro, o sistema será monitorado até a implantação ser concluída em todos os regionais. Dos 24 TRTs, 15 já têm 100% das varas em funcionamento com o PJE-JT. A previsão é de que as varas remanescentes, nos outros 9 regionais, passem a contar com a ferramenta eletrônica até o final de 2015. E no próximo bloco, primeira turma do programa Adolescente Aprendiz do TST conclui atividades com direito à cerimônia de formatura. Nós voltamos em instantes. Veja outras notícias que também marcaram a semana. Em comemoração ao Dia Internacional do Trabalho, a Associação dos Servidores do TST, em parceria com o tribunal, reuniu servidores para um lanche especial com o presidente da Corte, ministro Barros Levenhagen. O presidente homenageou aqueles que fazem do TST uma corte premiada pela excelência dos serviços e agradeceu a todos pela dedicação com que desempenham as atividades. Alunos entre 7 e 8 anos de uma escola pública de Planaltina, cidade a 42 quilômetros de Brasília, estiveram no TST para visitar a exposição O Valor do Trabalho Sustentável, que faz parte da Semana dos Museus. Eles também assistiram a uma apresentação musical com foco nos cuidados com o meio ambiente e aproveitaram a ocasião para deixar uma contribuição à exposição. Os trabalhos feitos por eles na escola, com material que não virou lixo, mas brinquedo. O Tribunal Superior do Trabalho divulgou os vencedores do concurso Projetos e Oportunidades. A entrega dos prêmios foi feita pelo presidente da Corte. Palmas em reconhecimento pelo trabalho. Este servidor da área administrativa pensou em economia de tempo e dinheiro ao propor a elaboração de um manual de aquisições específico para o Tribunal Superior do Trabalho. Eu me baseei nas dificuldades que a minha própria unidade tem, às vezes no processo de aquisição, seja de equipamento, de serviço, de bens, e eu imaginei que o manual poderia guiar as aquisições de forma a evitar o retrabalho e também padronizar procedimentos, para que todas as unidades e servidores envolvidos pudessem ter um trabalho mais efetivo. Com o objetivo de também dar celeridade ao trabalho, Nelson propôs padronizar a forma como os tribunais regionais admitem os recursos, implantar o modelo de gestão dos processos com a separação do acervo por temas e nomear as empresas para facilitar os julgamentos e aperfeiçoar a elaboração das minutas. O processo de elaboração de minuta consiste em vários procedimentos, entre eles fazer pesquisa jurisprudencial, fazer transcrição de peças, que muitas vezes você vai ter que pegar essa peça lá no regional ou aqui mesmo do processo que está aqui no TST,
E isso eu verifiquei ao longo dos tempos, que dependendo do regional, dependendo do processo, você pode perder 1 minuto para fazer isso, ou você pode perder 3 horas. Uma outra proposta apresentada pelo secretário de TI do tribunal tem como foco o aperfeiçoamento da gestão dos serviços de tecnologia da informação e já está sendo implantada. A gente está implantando 8 processos baseado no modelo britânico criado há algum tempo atrás, que já se consolidou em nível mundial. A gente está replicando isso aqui na nossa secretaria. É um projeto complexo, envolve mexer até na cultura das pessoas, mas o projeto piloto foi para maximizar a sensibilização dos colegas. As grandes ideias renderam a conquista do prêmio oferecido pelo TST aos servidores que, com empenho e dedicação, ajudam a pensar maneiras de melhorar os serviços prestados pelo tribunal. Durante a cerimônia de premiação dos 3 autores que se destacaram entre os 7 inscritos na edição deste ano do concurso Projetos e Oportunidades, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Barros Levenhagen, parabenizou os servidores pelo envolvimento. Destaco e parabenizo de coração também a iniciativa dos demais servidores que, embora não premiados, apresentaram suas propostas, demonstrando verdadeiro e autêntico espírito de colaboração e empenho para com a instituição a quem servem e instituição destinada a servir a sociedade brasileira. Foram 2 anos de aprendizado e crescimento pessoal e profissional. Nesta semana, 18 jovens concluíram as atividades do programa Adolescente Aprendiz do TST. Veja como foi a cerimônia de formatura. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Barros Levenhagen, abriu a cerimônia de formatura da primeira turma de adolescentes aprendizes da Corte com a exibição de uma reportagem que mostrou a transformação dos jovens a partir do trabalho no TST. É uma obra social realmente que merece elogios e, sobretudo, pela clarividência do ministro Lélio Bentes, que tomou a iniciativa e, como disse a Sua Excelência, terá em mim todo o apoio para que esse programa se desenvolva ainda mais e possamos ter mais aprendizes de forma a propiciar condições de vida digna e um futuro promissor. O programa foi instituído em outubro de 2012 para jovens a partir de 14 anos. Eles trabalharam no tribunal por 2 anos, a partir de um contrato firmado entre o CESAM, que é uma instituição de educação assistencial especializada em formação técnico-profissional, e o TST. Daqui a pouco nós vamos ter uma segunda turma também, né? Todas as unidades, os setores que queiram também trabalhar com adolescente aprendiz, nós estamos abertos para poder também educar esses adolescentes para que eles possam se inserir nesses novos setores, né? Então não são só aqueles setores que tinham os adolescentes, mas que é apenas uma porta de entrada para que outros setores também possam receber esses adolescentes. 18 dos 25 adolescentes aprendizes deixam o tribunal, alguns deles já aprovados até em universidades. O idealizador do programa de aprendizes na Corte, ministro Lélio Bentes, disse que os jovens estão apenas começando uma jornada. Esses adolescentes e essas adolescentes, elas tiveram aqui a oportunidade, nesses 2 anos, não só adquirir conhecimento profissional, mas conviver com pessoas que se importam, com pessoas que querem o melhor para elas e que foram capazes de despertar nelas o melhor que elas têm. E o resultado foi fabuloso. Esse grupo de adolescentes da nossa primeira turma de adolescentes aprendizes é um grupo que entra para a história do Tribunal Superior do Trabalho. Neste encontro, os participantes sabem, com o futuro de um ser humano não se brinca, especialmente se ele for um adolescente. As lágrimas que brotam na plateia não são de tristeza, são de alegria, felicidade mesmo, que dá motivos também para os aprendizes capturarem um instante que mostra que sim, eles cresceram. Os jovens assistiram a palestras de ex-aprendizes. Romerito, que aprendia trabalhando em oficina mecânica, quando nem se falava em aprendiz, relembrou o dia em que a mãe dele reforçou a importância do trabalho. Eu era ajudante de mecânico e um dia minha mãe era 1h30, 1 hora para chegar, aqui em Anápolis, cidade perto, mas eu morava afastado de uma oficina mecânica.
E ela me chamava às 6 horas, 5h30, todo dia de manhã, 5h30, ela me chamava para levantar para ir trabalhar. Aí um dia eu escutei um sussurro, né? Falou assim, eu tenho dó dele, mas eu sei que trabalhar vai fazer bem demais para ele. Dona Francisca ainda tinha muito a dizer para o filho Cláudio, mas era o momento do carinho, da motivação para o garoto que foi homenageado 2 vezes pelo tribunal com um certificado de conclusão do aprendizado e com um certificado de honra ao mérito do trabalho. O educador dele disse que é um menino educado, um menino excelente, tem tudo para crescer na vida. Alisson, ainda envergonhado, ficou ali com a mãe orgulhosa e chorosa, a mostrar o documento impresso e assinado. Virtude dele, emoção dela. Agora eu não consigo mais segurar as lágrimas, porque é muita emoção, né? Hoje você vê seu filho se formando, recebendo um diploma dos ministros. Gente, para mim é um orgulho muito grande. Eu estou muito orgulhosa, muito feliz e muito emocionada. E o TVTST termina aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelas redes sociais e pelo site tst.jus.br. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.